Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aí continuando a nossa série sócio, então vamos falar sobre uma empresa que eu sou sócio, quarto episódio. Para quem não sabe o que está acontecendo, eu comecei aqui uma playlist no canal que já tem 3 episódios, tá? Então a gente já falou sobre Nidec, foi a primeira empresa, Apple e Microsoft. O último episódio foi da Bristol Myers e hoje iremos falar sobre AMD. Sim, eu sou sócio dessa empresa, então a gente vai descobrir, eu vou apresentar ela para vocês e no final eu falo o porquê, né, de eu ser sócio dessa empresa. Então dá uma olhada aqui nessa playlist, tá, que é bem interessante ao longo de como as empresas forem reportando os resultados, eu vou soltando os vídeos para trazer os dados mais atuais possíveis para vocês, tá? Então a AMD, né, ela antes de tudo, a AMD talvez seja um dos casos mais extraordinários de turnaround dos últimos 10, 15 anos, tá? Por quê? Essa empresa que a gente vai olhar aqui hoje, se a gente voltar no tempo para 2014, era uma empresa falida. A AMD, ela ia falir e ela não faliu por causa que o turnaround que ela fez, a reestruturação, deu muito certo e é muito difícil você conseguir fazer uma empresa que está muito mal das pernas se tornar a líder do setor, tá? Então uma coisa é você evitar de uma empresa falir, ou seja, você fechou as contas lá, né? A empresa continua vivendo, mas ela é um zumbi, né? Ela não tem mais nada assim mais para oferecer. Outra coisa é você pegar uma empresa que estava quase para falir, colocar a casa em ordem e fazê-la ser a primeira do setor. Isso é muito raro de se ver, né? Nos últimos 10, 15 anos, não vejo nenhuma empresa que conseguiu fazer isso em qualquer ramo. Tá? Então a AMD ela quase faliu e hoje está voando, tá? Então a gente vai aqui, se a gente voltar uns 5, 6 anos atrás, a gente nunca imaginaria que a AMD se tornaria o que ela é hoje, tá? Então iremos dar uma olhada no segundo trimestre de 2022 da Advanced Micro Devices, né? É uma empresa que também desde que eu era pequeno, né, eu sempre gostei muito mais dela do que a Intel, mesmo a AMD fazendo processadores piores do que a Intel. Todos os meus computadores, desde que eu morava no Brasil, eu sempre gostava mais dela, não sei porquê, mas eu sabia que também era de a menor qualidade, mas eu sempre gostei dela, tá? Eu nunca tive problemas com processadores AMD, mas ela se tornou uma empresa muito mais completa do que só fazer processador para placa-mãe, tá? Então vamos aqui olhar o segundo trimestre, né? Vamos ver se ela se veio bom, se veio mais ou menos, tá? Então ela já mostra aqui, né, que o portfólio de produtos que ela tem hoje é o melhor da história dela e realmente é, né? Porque hoje ela tem tantos, ela atua em tantos segmentos, tá? Que sim, e os produtos dela são tão bons que ela sim, ela pode falar que hoje ela tem a melhor, né, composição de produtos da história dela, né? Então continuando aí a parceria a parte de ecossistema, né? Então ela quer se integrar cada vez mais com os clientes, tá? Ela continua aqui acelerando cada vez mais os seus negócios, tá? E outstanding financial performance, ou seja, uma performance financeira de outro mundo, né? Um exemplo aqui, realmente é verdade isso daqui, tá? Então a gente pode ver aqui onde é que ela atua, tá? Então a gente pode ver aqui ela tem as marcas aqui mais conhecidas, né, que são os processadores, né, a família Zen, né, que você compra aí para montar o seu computador, tá? Aí aqui para cá ela começa a mostrar o pote de ouro dela, tá? Então aqui ela atua em processador e também em processador de vídeo, né, ou seja, placas de vídeo. Então nesse segmento aqui ela compete com a Nvidia, tá? Nesse segmento aqui de processador, ela compete com a Intel, tá? Que agora a Intel é a AMD de 10 anos atrás. No finalzinho eu mostro o porquê, tá? Daqui para cá são os novos segmentos que ela está vindo e ela se tornou a líder de processadores e data center do mundo, tá? Todas as grandes empresas que operam serviços de cloud utilizam processadores AMD, Microsoft com Azure, a Amazon com a AWS, Salesforce, Google, todas elas utilizam processadores AMD, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, para fazer melhor, né? Então a gente pode ver que a parte aqui de data center, né, é a AMD EPYC, ela é líder nesse segmento aqui de fornecer processadores, né, e soluções para data centers, tá? A parte aqui de cliente é aquele processador que você vai comprar numa loja para montar o seu próprio computador e a marca aí seria a Ryzen. Esse aqui foi um dos produtos que deu muito trabalho, tá? Até uns 2 anos atrás a Intel era muito melhor do que a AMD em processadores, tá?
Mas hoje a gente pode falar que sim, o AMD Ryzen é o melhor processador do mercado e bate muito os da Intel. Que mais? Gaming, sim, todos os consoles, tanto Xbox como PlayStation, utilizam processadores AMD já há algum tempo, tá? Não é de agora, beleza? E aqui a parte de embedded, que é o quê? É você, né, fazer vários, porque a AMD ela faz processadores em si, porém ela pode fazer processadores para uma outra empresa assim que vai utilizar esse processador dentro de uma placa, né? Então uma empresa que faz uma placa de vídeo diferente quer usar um processador de vídeo da AMD, então ela vai lá, pega o processador, coloca lá, né, e você faz esse embedded, você faz essa mescla, né, de CPUs e GPUs para quem quiser, tá? Então aí vamos falar sobre números, né? Então no segundo trimestre de 2021 a AMD saiu de uma receita de 4 bilhões para 6,6 bilhões de dólares, tá? Foi o melhor trimestre? Vamos ver se a base de comparação é boa, né? Então, segundo trimestre de 2021, que seria o mês de junho, né? Então a gente pode ver aqui, ela mostra que saiu de 3,9, então está correto, aqui ó, 3,8, né? Então sim, no de junho, tá? Então a gente pode ver que a receita subiu muito, mas é o melhor segundo trimestre dela da história, né? Com 6,5 bilhões, sim. Da história, ela nunca teve uma receita de 6,5 bilhões de dólares, tá? O que mais a gente pode ver aqui? Um crescimento aí de 70% ano contra ano, mas eu vou explicar também o porquê, tá? Porque ela vem comprando outras empresas que fazem crescer a receita de forma inorgânica, mas faz parte do jogo, né? Ela tem que crescer, sim. O que mais a gente pode ver aqui? O crescimento veio muito da parte aqui de data center, que ela continua líder, da parte aqui de cliente, que são os processadores AMD, a parte aqui de game e da parte de mescla, né? Então todos os segmentos que ela falou aqui em cima contribuíram para a receita subir, tá? Na parte da margem bruta, ela saiu de uma margem bruta de 48%, que já era espetacular, e agora ela alcança aí uma margem non-GAAP, né, que é você fazer alguns ajustes, e a gente vai olhar aqui quais são esses ajustes. Então agora ela tem uma margem bruta de 54%, tá? E ela mostra aqui que esse ajuste vem, né, de você tirar a parte aqui de amortização de alguns ativos intangíveis, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque ela vem comprando empresas e você vai começar a amortizar e depreciar muita coisa quando você compra uma empresa nova. Isso para qualquer outro negócio, tá? Que mais que a gente vai ver aqui? No caso, o lucro operacional saiu de 900 milhões de dólares e agora ela tem 2 bilhões de dólares de lucro operacional. O lucro por ação subiu, é claro, né? Saiu de 63 centavos para 1 dólar e 5 centavos, tá? Então a gente pode ver que crescimento aí tá fortíssimo ano contra ano em todas as linhas. Então aqui a gente tem uma linha aqui um pouco mais detalhada, 6,5 bi em receita, lucro bruto de 3 bi, margem bruta de 46%, tá? A parte aqui do lucro operacional atingiu 500 milhões. Ah, mas não era os 2 bilhões? Sim, só que isso daqui é o Q2, né? É o GAAP, ou seja, está dentro das normas contábeis. Se a gente for ver o non-GAAP, que é o ajustado, tá? Que é o que faz mais sentido para uma empresa, aí sim a gente vai ver aqueles números, né? Então, 6,5 bilhões, lucro bruto de 3,5, lucro operacional de 1,9, que dá uma margem operacional de 30 e um lucro líquido de 1,7. Todos crescendo. Ano contra ano, receita 70%, lucro bruto saiu 90% subiu, o lucro operacional mais que dobrou, tá? O lucro líquido mais que dobrou também. Earnings per share, né, subiu 67% ano contra ano, tá? Olha aí como a receita vem subindo. Olha que lindo esse crescimento aqui, né? Há 2 anos atrás, ela tinha uma receita de 2,8 bilhões, 3,2. Olha o crescimento, olha a qualidade disso daqui, ó, crescendo, 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 tá? Lindo esse gráfico aqui, né? A margem bruta também, né? Olha como cresce todos os anos. Olha isso daqui, né? 54% atingiu hoje, né? O lucro por ação saiu de 32 centavos para agora aqui GAAP, né? Então para 27 centavos, tá? Se a gente for ver o non-GAAP, que é o ajustado, sai de 41 centavos e vai para 1 dólar, tá? Olha que beleza, olha que gráfico bonito, né? Todas as empresas tinham, isso aqui é um exemplo de crescimento, né? Todo crescimento crescente, constante. Tá? A parte aqui do balanço patrimonial, não vou entrar em detalhes agora, porque a gente vai ver o thank you, tá? Então calma. A parte aqui, onde é que a AMD ganha mais dinheiro? Ela ganha mais dinheiro, a gente vai ver aqui a parte agora, sim, é na parte de varejo, que é o que?
é a parte dos processadores Ryzen, é o cara que vai fazer o computador game, é o cara que vai comprar uma placa de vídeo. Hoje, atualmente, sim, ela é uma empresa que ganha mais dinheiro com a parte aí de consumidor varejão. A parte de data center contribui de 1,4 bilhões, que dá aí um lucro operacional de 470 milhões. Vamos fazer uns cálculos aqui, vamos ver qual que é o segmento mais rentável aqui da AMD. Então, se a gente for pegar 472 milhões e dividir por 1,486, a gente tem uma margem operacional aqui da parte de data center de 31%, correto? Se a gente for pegar aqui a parte de gaming, que é 676 milhões de lucro operacional, e dividir pela receita que eles têm, então a gente pode ver que sim, ó, 31%, né, é bem parecido, né? E a parte aqui de gaming, que vem da parte do Xbox e da parte do PlayStation, que são os processadores gráficos AMD, aí sim eu acho que a margem é mais baixa. Sim, é mais baixa porque não é um produto final, né? Sim, é bem mais baixa, né? 11%, né? Porque no final, quem ganha dinheiro mesmo é o Xbox e o PlayStation. Ela só contribui com um pouquinho. Então, 11% de margem operacional. E a parte aqui da mescla, né, que ela faz aí para outras marcas, né? Então, aí a gente pode ver que sim, é uma margem bem legal, né? Uma parte aqui de 50%. Todas são excelentes, né? Mas a gente pode ver que o filé da AMD é aqui, ó. Data Center, tá, pessoal? Isso aqui é o pote de ouro dela e a gente pode ver que é o que mais cresce, ó. Ano contra ano, receita sobe 83%, porém o lucro operacional mais do que dobra, 131%. O que mostra isso daqui? Olha a alavancagem operacional. Muito melhor, né? Muito melhor. O lucro operacional subir mais do que a receita, a alavancagem operacional, né? A parte aqui de data center, né, o que a gente viu aqui, então a gente pode ver que mais aqui do que dobrou, quase dobrou ano contra ano, tá? 83%, né, que vem boa parte aqui desse EPYC, processador EPYC, tá? A margem operacional sai de 25% para 32%, que dá um lucro operacional de 470 milhões de dólares, né? Esses aqui são os produtos que ela tem para o segmento aí de data centers, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? A parte de varejão, né? Então são os processadores Ryzen, tá? Então é o processador que você vai colocar aí na sua placa mãe. A parte aqui de gaming, né? A parte aqui placas de vídeo de gaming e também, né? A parte aqui de console, né? Então game console, Xbox e PlayStation também estão aqui no meio. E também ela tem as placas de vídeo que ela compete aí com a Nvidia, as placas de vídeo, as AMD Radeon, né? As Sapphires, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? Os embedded, né? Então a gente pode, é aqui onde começa, tá? Até então, um ano atrás, ela não tinha esse segmento aqui. Por quê? Ano passado, ela comprou a Xilinx, tá? Que é uma empresa aqui que faz esse tipo de serviço, né? De fazer vários produtos para outras marcas, tá? E foi um dos maiores negócios da história do mundo de semicondutores. A AMD pagou 50 bilhões de dólares pela Xilinx, tá? Então, olha como a gente vai ver dos números, ano contra ano, vocês vão ver que a receita dispara porque já era uma empresa muito grande, tá? Então, ó, a receita da Xilinx, a parte aqui de Embedded, ano passado, a AMD nem tinha, mas agora, como a Xilinx está aqui dentro, ó, olha, é 1,3 bilhões, tá? Então, esses 1,3 bilhões, há um ano atrás, não existia na AMD. Olha a margem operacional da Xilinx como era. A gente pode estar falando que esse aqui é um segmento da AMD, mas a gente está falando que é a Xilinx aqui dentro, tá? Então 50% de margem operacional, né? É impressionante essa empresa aqui. É uma empresa que casa muito bem com o negócio da AMD. Tá? Então a gente pode ver que o guidance dela aqui para o terceiro trimestre de 22 e tanto para todo o ano, a receita vai ficar até uns 6,7 bilhões ou mais ou menos 200 milhões, que vai dar um crescimento de 55% ano contra ano, tá? Então vai crescer 50% ano contra ano. Números assim que a gente não vê assim todo dia, tá? No ano a receita vai ficar entre uns 26,3 bilhões ou mais ou menos 300 milhões, que aí vai dar um crescimento no ano fiscal de 60% na receita, tá? A margem operacional vai ficar estável em 50%, a margem bruta, desculpa, vai ficar em 54%. O lucro, no caso aqui, as despesas operacionais, né, vai ficar em 1,64 bilhões, que daí dá mais ou menos uns 24,5% de tudo da receita.
tá? No final aí, né, a gente pode ver que ela vai pagar um impostinho aí, 10%, que é o que eles acham, né, que vai fazer, tá? E no final eles acham assim que, como eles estão falando aqui, ó, a gente achava que para o terceiro trimestre de 22 a gente vai ter 1 bilhão 630 milhões de ações, e agora para o ano fiscal a gente vai ter 1 bilhão 570. O que vai acontecer? Estão recomprando ações, tá? Então eles estão falando, ó, eles não estão falando assim, mas a gente fala, se a gente vai ter 1,63 no terceiro trimestre e a gente vai encerrar o ano fiscal com 1,57, 600 milhões vão sumir. E como é que você some com a ação? Você recompra, tá? Então a gente pode ver que o resumão aqui do segundo trimestre, receita aí subiu 70%, atingiu 6,6 bilhões, margem bruta aí de 46%, non-GAAP 54%, eu ainda não esqueci, a gente vai falar desse non-GAAP ainda, tá? Gerou de caixa das operações 1 bilhão, free cash flow de 906 milhões, ou seja, o capex dela é baixíssimo, olha isso. Quase tudo que ela gera de operação vira free cash flow, tá? Recomprou ações, você comprou 920 milhões de dólares em ações, tá? Então, eu fui remunerado aí sem colocar mais um centavo na AMD, tá? Então, o que eles estão planejando aí para um longo prazo? Eles aí estão lutando aí para conquistar o mercado, que eles têm um potencial anual de receita de 300 bilhões de TAM, né? Total Addressable Market, tá? Então, Unmatched Technology Leadership, ou seja, eles vão aí ser a empresa com a tecnologia aí mais avançada dos segmentos, aí ok, né? Eles querem expandir cada vez mais a liderança no data center, tá? Isso aí que é realmente isso aqui é o pote de ouro dela, tá? Que mais aqui? Best in Class Growth, né? Tudo que se der certo vai dar muito certo. E aqui são os números, tá? Então a gente vai olhar no 10Q, que fica melhor para a gente olhar, e aqui acabou, beleza? Então no 10Q, pessoal, é muito simples, tá? A AMD, na verdade, a AMD já foi mais simples de se analisar. Lembra que ela está vindo aqui de uma compra gigantesca de 50 bilhões. Só para vocês terem noção, olha o quanto era, né? Então, esses aqui são os trimestres, né? A gente pode ver que em junho do ano passado, a Xilinx não tinha ainda. A Xilinx entrou aqui, ó, em março de 2022. Esse é o primeiro trimestre que a gente tem uma receita bem forte já consolidada. E o que acontece quando você compra uma empresa e uma empresa gigantesca, tá? Como a Xilinx, que foi de 50 bilhões, tá? Você compra a empresa toda, ou seja, você traz os produtos, você traz tudo para debaixo do seu guarda-chuva. E a gente pode ver que ela começa a depreciar e amortizar muito, e é por esse motivo que o GAAP e o non-GAAP faz muito sentido agora na AMD. É uma empresa que você tem que fazer alguns ajustes, porque olha o quanto que ela depreciava e amortizava por trimestre. 69 milhões, 100 milhões, 110 milhões. Quando você compra um negócio de 50 bilhões, você começa a depreciar mais que 6 vezes, 600 milhões, e de trimestre contra trimestre ela dobrou a depreciação e amortização. Por quê, Lucas? Porque quando você compra um negócio, tá, você paga alguma coisa, você pagou 50 bilhões, ou seja, você sabe cada coisinha que você está comprando agora tem um preço, certo? Se você pagou 50 bi numa empresa, você sabe o quanto a mesa lá do cara custa, você sabe o quanto que o prédio custa, você sabe quanto que tem de telefone, você sabe o quanto que tem de patente, tudo isso cria-se um valor que antes não tinha, ou seja, muitas coisas que são desenvolvidas internamente nas empresas não tem um valor verdadeiro. Você só consegue falar, ó, aquilo lá vale tanto quando alguém vai lá e compra a empresa. E é o que aconteceu, quando você paga 50 bilhões por uma empresa, tudo que está dentro dela agora tem um precinho. E quando tudo tem um precinho, você começa a depreciar e amortizar imediatamente. É por esse motivo que a AMD agora começa a depreciar 1,2 bilhões por trimestre, tá? Então, o lucro vai ser muito afetado, ó. O lucro veio baixo, não é que veio baixo. Como depreciação e amortização é um efeito contábil, ela reflete diretamente no lucro líquido. E é por esse motivo que, por algum tempo, o lucro vai ser afetado. Porém, como a gente sabe aqui, o lucro líquido ele é realmente uma ilusão. Você vai olhar o fluxo de caixa operacional, que agora é de 1 bilhão. Então, é aqui que vocês vão ter que olhar a AMD por algum tempo, até essa depreciação e amortização dar uma relaxada. E é o que a gente vai ver agora no 10Q, beleza? Então aqui o 10Q, né? Já vou aqui direto, tá, para os números. Então a gente tá vendo aqui uma receita de 6 bilhões e meio, tá? Isso aqui a gente já viu, tá? Olha a amortização só relacionada, tá, à aquisição, 616 milhões.
ela ainda vai depreciar e amortizar o que ela já tinha antes. Então, 600 milhões, vocês estão vendo aqui, não tinha ano passado, ó, vocês estão vendo? Aqui, então, a compra da Xilinx deprecia, amortiza muito, e o que faz? Isso daqui entra como um número negativo, tá? Um menos, que no final das contas o seu lucro líquido ele é menor do que o passado, porque você não tinha 600 milhões depreciando. Se você coloca mais 600 milhões aqui, você tem 1 bilhão, tá? Aqui no caso aqui de lucro líquido. Porém, tá? A gente vai olhar isso aí no fluxo de caixa operacional. Então aqui nada demais, certo? Ó, nada demais, só que agora tem essa distorção aqui, que é uma baita distorção. Tá? Então, a gente vai ver aqui no balanço patrimonial da AMD, ela tem 5 bi, tá, em dinheiro vivo, mais 1 bi em investimentos aí de curto prazo, então ela tem 6 bilhões, tá? Então, isso aqui tem, a Xilinx tá aqui também, tá? Se a Xilinx tinha 1 bilhão, agora esse 1 bilhão é da AMD. Então, quando você compra uma empresa, você compra tudo, você compra o dinheiro que está lá dentro, você compra as pessoas e você compra a dívida. Se a empresa tinha dívida, agora a dívida é de quem? É tua, né? A dívida não some, você tem que pagar ela ainda. O que mais aqui? Estoque. Tá, então vocês vão ver que os números vão ser muito discrepantes ano contra ano, porque agora você tem uma empresa de 50 bilhões dentro da empresa que não tinha antes, tá? Então vocês têm que saber disso, tá? Então ó, os números vão ser muito maiores, ó. Os ativos correntes é quase o dobro do ano passado, tá? Então muito aqui é reflexo dessa compra. Tá? Aqui a parte de equipamentos e ativos tangíveis também, ó, dobrou ano contra ano. Boa parte veio da Xilinx, tá? Olha o goodwill, olha o tamanho desse goodwill. 24 bilhões, ano passado não tinha, era 290 milhões. Isso aqui, ó, olha, multiplicou aqui quanto? Mais 24 bilhões. Tudo o goodwill que a AMD tem hoje vem só dessa compra, tá? Olha o que veio de intangível da Xilinx, 26 bilhões de dólares. Olha o que vai amortizar isso daqui. Então vai amortizar muito. Ano passado não tinha isso, tá? E é por esse motivo que começa a amortizar muito e o lucro líquido é distorcido. No final aqui a gente tem um total de ativos de 67 bilhões, que dá mais de 5 vezes em relação ao ano passado. É uma empresa totalmente diferente um ano depois, tá? Então a gente tem a AMD anti-Xilinx, AMD pós-Xilinx, tá? Obrigações, vamos ver se ela também trouxe dívida para dentro da empresa, né? Então é bem importante isso daí, tá? Então contas a pagar, nada demais, tá? Que a gente pode ver aqui, dívidas de curto prazo tem, tá? Então ó, 300 milhões, mas também não afetou em nada, então a Xilinx não trouxe uma dívida de curto prazo, porém uma dívida de lucro de longo prazo, ela tinha 4,2, agora tem 5,5, então aumentou em 1,3. E aqui, leasing, long term operating lease liabilities, ela não tinha, ela no caso aqui tinha, aqui já tinha, né, 400 milhões para 348 milhões. O que aconteceu foi o quê? Foi essa dívida. Ela trouxe uma dívida, ela não tinha uma dívida aqui no caso, né? Ela tinha só 1 milhão de dólares. Hoje a AMD tem uma dívida aí de longo prazo de 2,4 bilhões. Então a Xilinx tinha dívida, tá? Então é ruim isso? Não, não é ruim não, porque 2,4 bilhões para quem tem aí um free cash flow que a gente viu lá de 1 bilhão, em um trimestre é muito sossegado. Então não tem problema você se endividar se o negócio que você está se endividando vai trazer um resultado muito maior. Faz parte do jogo, tá? Então olha aqui, olha isso daqui, né? Até então a AMD tinha uma dívida de quanto? 600 milhões e aqui veio a compra das Xilinx, tá? Ó, vocês estão vendo que multiplica quase por 4, tá? Porém, a geração, né, de caixa também subiu. Então nada demais, tá? Ó, a sua dívida aqui, ela também teve caixa, então 6 bilhões aqui, ela não tem dívida, ela continua uma empresa sem dívida. A AMD mesmo, ela quase mais do que triplicando a dívida ano contra ano, sem problemas algum. Então a Xilinx não vai trazer nenhum assim dificuldade para a AMD. Foi uma compra muito certeira. Ela só está agregando no resultado, tá? Então ela é uma empresa com mais dívida? É, mas ela também é uma empresa com mais lucro operacional, com mais receita, com mais margem, com mais pesquisa em desenvolvimento, com mais fluxo de caixa livre e com mais chance de sucesso no longo prazo. Então 2 bilhões está barato para mim. Beleza? Que mais aqui? Então a gente viu, né, que o balanço patrimonial
existe uma diferença gigantesca porque entrou 50 bilhões que não tinha no passado. No fluxo de caixa operacional, a mesma coisa, tá? A gente pode ver que no acumulado, o lucro líquido dos 6 meses foi de 1,2 bilhões. Olha o quanto que ela está depreciando e amortizando. 1,8 bilhões. Olha o quanto ela depreciava um ano atrás. 200 milhões. Então, o negócio multiplicou por 9, tá? Então, é por esse motivo que o lucro líquido, agora você não olha mais na MD, você vai ter que olhar o fluxo de caixa operacional e olha como ele é muito mais bonito, né? 2 bilhões fica mais gostoso, né? 2 bilhões fica mais bonito aqui o número, tá? Então a gente pode ver o que? Agora também tem Stock Based Compensation um pouquinho maior? Tem, porque a Xilinx tinha um programa aí de remunerar o empregado lá, o colaborador com ações, então, ora, 500 milhões. Se você não quer isso, você tira, ó. Agora você tem 1,5 bilhão em fluxo de caixa operacional. Muito grande também, tá? Sem problema algum, tá? Então, o que mais está distorcendo aqui os números da AMD hoje é uma compra de 50 bilhões, que agora deprecia e amortiza muito. E isso é um negócio que você vai aplicar em qualquer empresa. Se a tua empresa comprar um negócio muito grande, é batata. Pode ver, o lucro líquido vai vir menor. Por quê? A depreciação e amortização vai ser gigantesca e não tem lucro líquido no mundo que consiga fazer isso, tá? O que você vai fazer, você não vai se desesperar, você vai olhar no fluxo de caixa operacional, vai ver o quanto depreciava antes, o quanto deprecia agora e você vai ver o que está de fato acontecendo. O que de fato está acontecendo com a AMD hoje é que ela é uma empresa muito melhor do que um ano atrás, muito melhor, tá? Então, a parte aqui de investimentos, tá? Ela comprou equipamentos, ou vendeu aqui no caso, né? No caso, vendeu 200 milhões em equipamentos, investiu, né? Fez investimentos aí, 600 milhões, investimento de dinheiro, tá? Renda fixa, beleza? Aqui, a renda fixa aí que ela tinha investido venceu, então ela entrou com 2,2 bilhões no caixa, tá? Olha o quanto que ela ganhou de dinheiro. A Xilinx, quando a AMD comprou, tinha 2,3 bilhões no caixa. Agora esses 2,3 bilhões é meu. Tá? Então 2,3 bilhões veio aí junto com os 50 bilhões que você pagou. Então, na verdade, você pagou 48 bilhões, né? Pela Xilinx, né? Se a gente for tirar o dinheiro, certo? Que a gente pode ver aqui mais. Comprou mais outra empresa aqui, ó. Ela comprou a Acquisition of Pensando é uma empresa. Então ela pagou aí, ó, 1,5 bilhão em cash. Ela comprou em cash, tá? Então, o caixa que veio com a Xilinx, além de ela ter comprado uma empresa, ela pegou esse caixa e comprou mais uma à vista, 1,5 bilhão. Então, belezinha, né? A parte aqui de financeira, ela emitiu mais dívida, emitiu mais 1 milhão, tá? Então, emitiu mais 1 milhão de dívida. Aqui, no caso, aqui a gente pode ver que recomprou ações, 2,8 bilhões no semestre, tá? Então isso aqui tudo no semestre. Então eu estou aqui dentro nessa remuneração. Ela não distribui dividendos. A AMD ela não paga dividendos, tá? Ó, zero. Nunca pagou. Ela remunera o acionista recomprando ações, que eu acho que é muito melhor, tá? Eu quero cada vez mais ter participação em boas empresas e se eu não precisar colocar mais dinheiro, melhor ainda, mas também se for ter que pagar, eu invisto cada vez mais, tá? Então, no caso aqui, a AMD tá me fortalecendo aqui nos meus aportes, belezinha? Então, aqui a parte aqui do 10Q tá visto, né? Ficou bem claro aí o que eu quis dizer com a distorção, né? Quando você compra um negócio gigantesco, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, se a gente for ver aqui no anual, que acho que fica melhor, até um ano atrás aí, a AMD ela tinha uma receita de 9 bilhões e já era a receita maior da história dela, tá? Ficou melhor aí agora, né? E o que eu quis dizer com a AMD quase falir? A AMD, até 2009, pessoal, ela era uma empresa idêntica à Intel, que era o quê? Ela desenvolvia os produtos e ela mesma fabricava. Ela tinha fábrica, igualzinho a Intel faz. Só que o negócio não ia para frente, porque o que eu falei que a Intel está passando, mesmo que a AMD passou na dificuldade, é a mesma coisa, que é o que? O problema da AMD nessa época aqui era estrutural, ou seja, o produto que ela vendia era ruim, e realmente era. O produto da Intel dava um pau gigantesco em tudo que a AMD fazia, e ainda a AMD tinha um custo gigantesco de manter uma fábrica. O que ela fez? Em 2009 ela falou:
vamos começar a arrumar a casa que senão o negócio vai apertar e vai apertar feia. Vocês estão vendo que a AMD nunca foi uma empresa boa, tá? Desde que ela criou, ó, foi uma empresa bem mais ou menos, ó, prejuízo, tá? Queimava a caixa igual um maluco, tá? Até 2009, ó, 2 bilhões, 1,3 bilhões. E o que eles falaram em 2009? Vamos separar os negócios. Ela vendeu a divisão de fabricação, que agora se chama Global Foundries, que é uma empresa listada na Bolsa de Nova York também. Essa aqui, ó, Global Foundries. Essa daqui é a antiga Ford, aqui, ó, Ford Global Foundries, tá? Então, essa daqui é a antiga fábrica aí da AMD, ó, tá vendo? Os números aqui, tá? Recentes, tá? Então, aqui ela vendeu as fábricas, ela focou em quê? Em só desenvolver produtos. Ela o quê? Ela desenvolve e terceiriza para a Global Foundries. Ela continua fazendo, porém, agora como a Global Foundries, uma empresa separada. Agora você se vira aí, tá? E agora também a AMD contrata a TSMC para fazer os produtos também, tá? Então ela não fabrica mais nada, a AMD. Ela só desenvolve, como Apple, tá? Mesmas coisas, beleza? Porém, não deu muito certo esse negócio aí, tá? Já foi uma enxugada bem boa, olha como o caixa diminui também, né? Então a empresa ficou mais leve, ó, olha, dá para ver aqui pelo equity, né? Ó, saiu uma Global Foundries, o equity da AMD era de 3 bi. Quando você vende o negócio, seu equity vai lá para baixo, que sai uma fábrica do seu balanço. Porém, não deu muito certo, tá vendo que ela não saiu do lugar a receita? E aí, em 2014, entra a CEO, a Lisa Su, tá? Ela salvou a AMD. Essa mulher salvou a AMD também. Por quê? Nessa época que a Lisa Su entrou na empresa, a galera já falou, ó, não deu certo. Ela já passou por uma reestruturação em 2009, né, de 5 anos, e em 2014 a galera falou, a AMD vai falir. Tá? Ela não conseguiu implementar aquele negócio. Realmente estava muito ruim a situação. E o que a Lisa Su fez? Ela entrou e começou a arrumar a casa, começou a melhorar os produtos, por vários anos ainda o resultado veio ruim, ó, começou a queimar menos caixa, né? Antes queimava 2 bi, agora queimava meio bilhão, ó, 200 milhões, 200 milhões, girou um 4 aqui, 100 milhões, 130 milhões, e ela foi renovando os produtos, tá? Ainda muito ruins, porém, em 2019, virou a chave. Que é o quê? Os produtos que ela começou a fazer, a AMD, começaram a falar, ó, o produtinho tá bom, ó, foi a primeira vez aqui em muitos anos, deu lucro líquido contábil positivo, ó, a margem líquida de 5%, né, ó, geração de caixa, ó, meio bilhão, ó, começou, foi a primeira vez que gerou fluxo de caixa livre em 2019, e eu já acompanhava a AMD desde 2015, tá, eu via, porque esse negócio vai falir. E eu via todo ano negócio ruim, porém em 2019 eu falei, caramba, esse negócio aqui, ó, deu uma luz de esperança, e realmente deu. Em 2020, no meio da pandemia, lá eu falei, o negócio vai azedar. Não, foi o melhor ano da AMD até então, ó, 9 bilhões, ela aumentou 50% a receita, olha esses números aqui, olha o que a AMD aconteceu. Ela saiu de um prejuízo aí de 3 bilhões a 15 anos atrás para um lucro líquido de 2 bilhões e meio, tá? Olha essas margens, olha a geração de caixa, ela dobrou ano contra ano. A geração de caixa livre mais do que triplicou. Em 2021, eu falei, eu vou esperar um tempo porque eu quero ver se ela consegue manter esses resultados, tá? Então, em 2021 eu ainda não era sócio da AMD, beleza? Só que em 2021 ela teve uma receita aí de mais de 50%. Ela quase dobrou de novo a receita ano contra ano para 16 bilhões de dólares. Né? Olha isso aqui, né? Lucro líquido de 3,1, geração de caixa maior da história 3,5, geração de caixa livre 3,2. No final de 2021, quando saiu esse resultado, eu falei, eu vou me tornar sócio dessa empresa. Essa empresa conseguiu fazer um negócio assim impensável. Vocês conseguem ver a diferença de 10 anos de uma empresa, o que uma empresa ruim se tornou, e ela nunca foi boa, tá? Ela sempre foi uma empresa bem mais ou menos, até que ela atingiu o fundo do poço, aqui, começou a reestruturação com a Lisa Su, continuou ruim, demorou 5 anos para começar a mostrar um negocinho, eu vi esse negócio e falei, começou a melhorar,
vou esperar mais um pouco, melhorou ainda mais e quando saiu o resultado de 2021 eu falei, é agora, eu vou me tornar sócio dessa empresa porque realmente, e é verdade, agora depois de um ano, né, nos últimos 12 meses, ela acumula aí 21 bilhões de receita, 5,7 bilhões de EBITDA, 3,6 de lucro operacional, lucro líquido de 3,1. Lembra que já está sendo afetada pela depreciação e amortização, olha aqui, 2 bilhões, mas na geração de caixa, 3,7 bilhões. Não tem dívida, tá? Uma empresa que era muito endividada, olha isso aqui, 4 vezes EBITDA, tem dívida líquida zero. Olha o que 10 anos e uma reestruturação muito bem feita faz. Dívida zero, tá no melhor momento da história da empresa, tá? Agora, o que está acontecendo com a Intel é a mesma coisa do que a AMD passou há 10 anos atrás. A Intel passa pela mesma dificuldade, a mesma coisa. É o que o produto da Intel é ruim hoje, porque o da AMD é melhor. Tá? Então, todo mundo que falava que a Intel era a melhor processador e realmente era, hoje não. A AMD tem os processadores os melhores do mercado, sim, está muito melhor. E o que a Intel está fazendo agora é o que a Lisa Su fez em 2014. Porém, a Intel tem um probleminha. Ela quer continuar sendo uma fabricante de chips, ou seja, ela vai continuar fabricando, tá? Só que ela quer terceirizar isso, ela quer virar uma TSMC. Além de ela fabricar os chips Intel, ela vai falar, ó, quem quiser aqui, ó, até a AMD mesmo, ó, até um dia a AMD pode ser uma cliente da Intel, da Foundry da Intel, tá? Então, o negócio da Intel é um pouquinho mais demorado, porque é muito mais custoso, tá? A AMD, ela tirou uma fábrica do balanço, a Intel não, ela está aumentando, ou seja, ela está construindo cada vez mais fábricas, tá? Então, essa reestruturação da Intel, além de ser muito mais demorada, porque você tem que esperar as fábricas, né, serem construídas, você tem que esperar as fábricas entrarem nos eixos, o negócio também, a dívida aumenta muito mais. Ó, a dívida foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Então, além de ser muito mais demorada, ela é muito mais arriscada do que a reestruturação da AMD. Tá? Não estou falando que a Intel vai falir, não, mas também em 2010 ninguém falava que a AMD ia falir, tá? Só que em 2014 o negócio azedou mesmo e o negócio foi. Tá? Então a Intel vai demorar, eu continuo olhando a Intel, porém eu tenho que ser sócio das melhores, né? Então a AMD sim é a melhor do mercado hoje, disparado, disparado. E no final, o que você tem que fazer? Você tem que esperar o resultado vir, aí você toma a decisão. Eu jamais investiria na AMD aqui, jamais. Passando por uma reestruturação, jamais. Aqui eu também não, porque não tinha nada, 80 milhões de caixa operacional, muito pouco, mas aqui, como eu falei, começou a mudar, ó. Meio bilhão, eu já comecei a olhar mais de perto todo trimestre, 1 bilhão, olha aqui a dívida caiu, olha como a dívida caiu, ela veio pagando a dívida, veio pagando, caixa subindo, e olha o retorno aqui, né, no final o retorno não tem muito o que fazer, né? Historical return, nos últimos 50 anos aí, 25.000%. Mas o que veio daqui, de tudo isso, desses 25 mil, o resultado veio só daqui, ó. De 2016, quando a Lisa Su entrou e começou a apresentar os bons resultados, olha o retorno que o negócio dispara aqui, né? Porque até então aqui era uma empresa morta, aqui ela quase faliu, tá? No ano, 12%, nos últimos 2 anos, quase 1000%, tá? E aquele negócio, né? Ela veio diluindo o acionista? Veio, ela veio emitindo ações, por quê? Porque ela agora é uma empresa muito melhor. Então não tem problema algum você diluir o acionista se você entregar um resultado magnífico igual esse aqui da AMD. Beleza, pessoal? Então, ficou claro aqui, eu acho, né? O que vocês têm que tomar cuidado quando a sua empresa compra uma outra empresa, tá? Ainda mais se for uma empresa muito grande, o lucro líquido vai vir menor, mas você vai lá no caixa, no fluxo de caixa operacional e vê, né, o quanto essa diferença, depreciação e amortização agora e depreciação e amortização depois, antes no caso, tá? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado. AMD, tá? Então, vocês viram, né? Mudou da água para o vinho. São empresas totalmente diferentes e ainda no último ano ela vai lá e compra uma empresa de 50 bilhões de dólares, né? Só para vocês terem noção, hoje a AMD ela está avaliada em uns 170 bilhões, ou seja, ela comprou quase uma empresa, né? Uma metade de uma empresa
Então foi uma aquisição muito grande, mas vocês estão vendo que só contribuiu. Ela não se endividou mais, a receita só subiu, as margens continuam excelentes, o fluxo de caixa livre então disparou, tá? E tudo isso está agregando para cada vez mais a AMD ficar no topo, enquanto a Intel ela não está brigando mais para ficar no topo, a Intel, tá? Ela só tem que qual que é a missão da Intel? É sobreviver durante a reestruturação. Tá, então o resultado da Intel vai vir ruim? Vai. A Intel vai vir resultado muito ruim por alguns anos, tá? E depois de tudo, quando as fábricas forem construídas, que já está fazendo, tem que ver se vai dar certo. Tá? Então é um negócio muito assim incerto ainda, então você não precisa ficar na incerteza, você vai na melhor empresa e ponto final. Se um dia a Intel ficar boa, você vai lá, avalia e se torna sócio da Intel. E se a AMD continuar sendo excelente, se torne sócio das duas, porque o negócio não é escolher uma, você quer ser sócio das melhores. Se a Intel for tão boa quanto a AMD e a AMD for muito boa ainda, por que não? Beleza? Então, por enquanto, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e falou!